Olá, hoje nós vamos falar sobre os pentecostais. Eu estou refletindo esses dias sobre a cultura dos pentecostais e dos neopentecostais também, e hoje nós vamos ver o que essa cultura de salvação pelas obras representa na Bíblia. Vamos ver qual é a opinião de Paulo sobre a questão de uma vez salvo, sempre salvo, ou eu mantenho a minha salvação, que é uma conversa, é um tipo de assunto que poucos daqueles que frequentam a igreja hoje têm interesse. Mas, muitas vezes, sem perceber o quão profundo é esse assunto, ou o quanto que o crente precisa saber dele. Por quê? Uma vez que nós somos salvos pela graça, como então nós podemos atribuir as obras da nossa salvação? Ou seja, dar continuidade a essa salvação. Alguns vão dizer, esse é um papo que dura desde sempre, entre calvinistas e arminianistas. Não estou pregando calvinismo ou arminianismo aqui. Eu estou passando aquilo que é a Bíblia. E para nós entendermos a base daquilo que é o pentecostalismo, daquilo que são os mais conservadores, ou como você queira chamar de reformados, né, na fé, nós temos que entender que a reforma protestante que aconteceu do catolicismo, onde houve a reforma em Martinho Lutero, que pregou as 95 teses na porta da Igreja Católica, então começa todo o reboliço do protestantismo. Essa reforma, ela trouxe de volta a salvação pela graça, que depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. Porém, agora no início do século XX, né, num ato que aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano ali na Rua Azusa, né, onde aconteceu aquele avivamento, houve ali um movimento pentecostal que deu origem ali naquele lugar, onde trouxe consigo muitos costumes e ideias que podem estar te conduzindo ao inferno. Então, o que eu quero que você entenda não é que eu sou contra os pentecostais, mas se você é pentecostal e crê dessa forma, você está sendo contra as Escrituras e você está sendo condenado por aquilo que você crê. Então, qual é a base do cristianismo? É Cristo. E o que é Cristo? Ele é a oferta pelo nosso pecado, ele é o pagamento da nossa dívida. Então, o que Martinho Lutero entendeu ali no protestantismo, né, na reforma protestante? Qual foi o protesto? Porque nós somos chamados protestantes, porque nós protestamos contra algo que estava acontecendo. A Igreja Católica conseguiu colocar na mente humana que nós deveríamos pagar pela nossa salvação, né? Pagar com vários rituais, pagar às vezes até chicoteando-se, né? Com penitências, pagar com o nosso dinheiro, pagar com os nossos bens. E não é tão diferente do que nós temos visto hoje nas igrejas pentecostais e nas neopentecostais, aonde, após terem recebido a salvação, essas pessoas agora precisam contribuir com o dízimo, por exemplo, para serem salvas. Ou que elas precisam se privar de inúmeras coisas, pessoas e várias coisas para serem salvas. E não se privar disso porque são salvas. Então há uma diferença. Nós sabemos que a conduta cristã e a vida cristã, ela exige sim uma diferença daquilo que o mundo é, daquilo que o mundo representa. Porém, nós temos que entender que o fruto de santidade, ele está em nossas vidas porque nós fomos salvos. E ele não está em nossas vidas para que nós sejamos salvos. Então, esse o problema da interpretação. Mas uma vez que nós temos a obra como objetivo de salvação, a obra como o propósito de salvação, então nós estamos errando, segundo as Escrituras, tornando ineficaz o sacrifício do preço que foi pago. Uma vez que Deus lança os teus pecados no mar do esquecimento, e você coloca na tua cabeça, bom, já que eu fui salvo por Cristo, a partir de agora eu não posso pecar. Aí eu te pergunto, qual de nós, que depois de termos sido salvos, depois de termos sido alcançados, depois de termos conhecido a Cristo, depois de termos recebido o Espírito Santo, nunca mais pecamos? Qual de nós? Pois é, eu acredito que se nós olharmos para o nosso dia, hoje é meio-dia agora, que eu estou fazendo essa palavra é meio-dia, e eu tenho certeza que em algum momento o meu coração pecou, desde a hora que eu levantei até esse presente momento. No dia de hoje, então você imagina ao decorrer dos anos que eu já fui batizado no Espírito Santo. Eu ouvi dizer uma pessoa aqui, uma vez conversando com uma pessoa, que ela disse que quando eu durmo, eu acordo sem pecado. É como se tivesse zerado esse meu limite de pecados e que no outro dia eu acordo com o pecado zerado. Então se eu morrer logo de manhã, olha isso, que eu estou sem pecado. Mas se da parte da tarde eu morrer no pecado, sem tiver pedido perdão para Deus, eu morro condenado. Então, ou seja, a sua salvação depende única e exclusivamente do seu estado de crer, né? Então, a sua salvação depende se você está arrependido ou não ali naquele momento,
A sua salvação depende das obras que você realiza, a tua salvação depende daquilo que você é ou daquilo que você faz, no seu ponto de vista. Mas a Bíblia diz que há muitos pecados em nós, dos quais nós cometemos sem perceber, porque há escamas espirituais nos nossos olhos. E nós estamos sendo movidos até o dia da redenção para o aperfeiçoamento, indicando que nós não somos perfeitos, mas que nós estamos caminhando para aquele que é perfeito. E quando nós estarmos com o Pai, nós seremos perfeitos como Ele é perfeito. Então, nós entendemos que estamos num processo. Se é um processo, é porque há falhas. Se é um processo, é porque há erros. Então, quer dizer que se por acaso, nesse momento, se eu não tiver orado agora e pedido perdão pelo pecado que eu cometi há 1 minuto atrás, e eu morresse de um ataque fulminante no coração, eu estaria condenado ao inferno por causa do estado em que eu me encontro nesse momento em que eu morri? De maneira nenhuma. Essa é a ineficácia da salvação que a igreja pentecostal introduz direta ou indiretamente a vocês, indicando que só vai para o céu quem fizer isso ou aquilo, ou seja, vocês estão de novo seguindo leis para merecerem a salvação, não entendendo que a salvação não se merece. Então, quando Paulo fala que o fundamento de todas as coisas deve ser Cristo, ele dá espaço para que você construa outros métodos, né, de conduta de vida cristã. Ele dá espaço. Nós sabemos que não é um método que conduz ao céu, mas nós estamos falando de um lugar onde o fundamento é Cristo. E por que o fundamento é Cristo? Porque a base da salvação deve ser o cristianismo. E o cristianismo é o quê? É a salvação única e exclusivamente pela graça de Deus e não pelo seu merecimento. Vamos ao texto. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Vamos ver o que Paulo diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edificou sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, Paulo, que nós devemos entender quem era Paulo. Paulo era o pregador dos gentios. Quem é gentil? Era aquele que não pertencia à lei, aquele que não fazia parte, aquele povo que não era judeu. Então, Paulo pôs-se como o construtor, que ele edificou sobre o fundamento. Que fundamento é esse? Que é o perdão dos pecados. Perdão esse que está estendido aos judeus e aos gentios, que somos eu e você aqui no Brasil, né? Então, pois ninguém pode por outro fundamento. Entenda que o fundamento é salvação pela graça, apenas e exclusivamente pela graça. É isso que vocês devem entender. Você tem dúvida do que eu estou falando? Vai ler as cartas aos Romanos, aonde Paulo está direcionando as cartas a esses gentios, né? Porque romano não era judeu, já está no nome, romano, aos gentios e pagãos. E vai ver o que ele está falando aos romanos a respeito de lei e graça. O que falta em você, que me critica por causa desse assunto, é entender o que significa lei e graça. E ele diz, pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Que fundamento é esse? O que é um fundamento? Vamos supor, isso aqui é um fundamento, que é a base, o alicerce daquilo que vai sustentar a minha construção. Então, o fundamento é Cristo. E o que é Cristo? Mais uma vez, Cristo é salvação única e exclusivamente pela graça, não por obras. Está lá no livro de Efésios. A salvação é pela graça e não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós, reformados, entendemos que até o ato de escolher, não é você quem escolhe a Cristo, é Cristo que te escolhe, né? Jesus disse ao povo, à multidão, que ninguém pode ir a ele se pelo Pai não for concedido. Então não há nenhuma maneira de Cristo ser revelado no seu coração, senão que Deus o venha revelar, né? E Deus opera, e o Espírito opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Se alguém, sobre este fundamento, levantar um edifício de ouro, pratas, ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Ou seja, sobre o cristianismo da graça está sendo edificada a igreja. Que obra é essa que ele está falando? A igreja. O método de crer na graça. Mas o fundamento deve ser a graça. O método de crer. Aí nós temos a presbiteriana, nós temos a Deus é Amor, nós temos a Assembleia, desde que o fundamento seja Cristo, a graça, né? Pelo fogo será revelado e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Então veja que o fogo não vai provar o fundamento, porque o fundamento é o fogo, é Cristo, né? E a obra, que é a igreja, é o que a gente constrói, é o que a gente faz aqui nessa terra, o tempo a revelará, né? Então, ao passar dos anos, ao passar das décadas, dos milhares de anos que nós já vivemos, né? Passamos 2000 anos depois disso. Então, nós entendemos que o tempo revelará todas as coisas. E qual é a diferença da obra de cada um? É que uma não servirá para nada. Uma obra será queimada. A palha, a madeira e o feno viram fumaça diante do fogo. E o ouro, a prata e a pedra preciosa, eles são coisas, são minerais que, com o fogo, são ainda mais purificados.
Então a ideia aqui é falar sobre a obra de cada um, né? Sendo que o fundamento é o cristianismo e a salvação da graça. E aí diz, se a obra de alguém edificou sobre ela permanecer, esse receberá recompensa. Não está falando de salvação, está falando de uma coroa, está falando de uma recompensa no mundo vindouro. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aí, nós entendemos assim, como eu já ouvi dizerem, né? Bom, você crê numa linha mais calvinista e eu creio numa linha mais arminianista. Mas, contudo, nós dois estamos edificando obras e o tempo a revelará. Contudo, nós ambos vamos ser salvos. Talvez você tenha interpretado dessa forma. Mas isso é um grande erro. Nós devemos entender que Paulo deixou bem claro que o fundamento deve ser Cristo. Agora, se eu entender como se, então são todas as religiões que pregam Cristo, nós estamos entendendo que os católicos são salvos por pregarem a Cristo. Que, por exemplo, quem vai na ayahuasca, que é o chá de Santo Daime, que é um culto pagão, entre os deuses dele, eles também acreditam no cristianismo. Então eles vão ser salvos porque acreditam no cristianismo. Como inúmeras outras religiões, que tem também Jesus Cristo como o Espiritismo, por exemplo, como um espírito de luz muito evoluído. Então eles vão ser salvos porque eles também falam de Cristo? De maneira nenhuma. Nós devemos entender que o fundamento da religião cristã é Cristo. E o que é Cristo? Como eu disse no começo, ele é a salvação única e exclusivamente pela graça, e não pelas obras da lei, não pela doutrina, não pelos segmentos. Então Cristo é o único que te salva gratuitamente. Por quê? Porque o valor de Cristo é tão grande que se nós dessemos um preço a ele, seja o preço que for, alguém chegasse para você, olha, é necessário que você doe para a igreja R$1 bilhão para você merecer a sua salvação, ainda assim, você estaria desvalorizando quem Cristo é. Porque existem coisas que são tão valiosas que ao dar um preço a elas, você desvaloriza o que ela é. Então, o fundamento da salvação pela graça é porque nós com a lei, ou com as obras, ou com as práticas, ou com as boas ações, de maneira nenhuma nós poderíamos merecer uma fração que seja do Cristo. Então ele nos foi dado gratuitamente por oferta, por Deus nos amar imensamente, foi que ele nos deu o cristianismo. E ele nos deu para quê? Para que nós sejamos salvos por ele. Então, muitas vezes, vocês estão confundindo essa salvação com galardão. Galardão é a recompensa adquirida, né, pela obra que você tem. Cada obra tem uma recompensa, né? Aí, talvez, como muitos de vocês dizem retrucando os calvinistas, né? Então quer dizer que eu fui salvo por Deus e agora eu não preciso fazer nada para ser salvo? Não. Só que é o seguinte, as obras acompanharão aqueles que são salvos. Por quê? Porque a natureza de quem você é muda. Deixa eu fazer uma ilustração para você entender o que é a salvação na vida de quem crê na graça. Como Jesus disse a Nicodemos que seria necessário com que ele viesse a nascer de novo para que ele se tornasse uma nova criatura, né? Como Paulo disse, o velho homem e o novo homem. O velho homem pende para as coisas da carne, o novo homem para as coisas que é de Deus. Então não há mais uma tendência para o pecado no coração daquele que nasceu de novo. Exemplo. Vamos supor que eu pegue um urubu. O urubu, ele é um pássaro que ele come coisa podre. Ele se alimenta daquilo que é podre. Vamos supor que eu coloque em uma mesa um banquete das coisas mais caras do mundo, tipo, sei lá, eu nem sei porque eu sou pobre, né? Mas vamos supor que tenha caviar, bolos de tudo quanto é tipo de jeito, comida salgada, tudo que for mais caro, mais saboroso, tudo que for mais chique, eu colocasse sobre uma mesa. E na outra mesa eu colocasse uma capivara podre, morta, atropelada na beira da estrada. E eu soltasse aquele animal diante dessas duas mesas. Qual você acha que seria, para onde você acha que seria o apetite desse animal? Ele, obviamente, iria para a podridão. Ele iria comer a capivara morta. Por quê? Porque a sua natureza, aquilo que é do instinto dele, o conduz a ter desejo por aquilo que é podre. Né? Então, não adianta eu colocar uma salvação diante de você e uma condenação, sendo que a tua natureza, o teu instinto é para o pecado. Você escolherá naturalmente aquilo que é pecaminoso. Eu acredito, né, até ouvi já alguns pregadores dizer, que se Jesus fosse pregado no inferno hoje, as pessoas ainda assim, mesmo no inferno, embora a gente acredite que o inferno ainda vai ser inaugurado, né, mas vamos supor que pudesse ser hoje lá pregado no inferno, né, aos demônios, às pessoas que estão lá, sobre Cristo, pelo fato dessas pessoas não terem a sua natureza transformada por Cristo,
eles vão ainda assim desejar o pecado. Por quê? Porque é necessário nascer de novo, é necessário uma transformação. E aquele que nasce de novo e é transformado por Cristo, através do Espírito Santo, ele tem uma conduta de vida a partir dali diferente, aonde ele peca sim porque ele está preso à carne, mas o seu desejo não é mais para o pecado. Ou seja, há um arrependimento constante na vida dessa pessoa. Primeiramente, porque ele foi salvo gratuitamente. Então há um temor sobre isso. Eu não mereço, mas eu sou salvo. Não existe mérito próprio naqueles que são salvos. Não existe uma pessoa que confia em si mesmo, confia nas suas próprias obras para a salvação. Então, o que nós precisamos entender... Eu estou com vontade de espirrar. Peraí. Então, o que nós precisamos entender para a salvação é que não há mérito nisso. Nós fomos literalmente escolhidos dentre um povo. Nós fomos literalmente separados desse povo pela nossa natureza que foi mudada. E através disso nós cremos que fomos salvos pela escolha de Deus. E agora as nossas obras nos acompanham porque o nosso desejo para o pecado já não é mais o mesmo. Então eu não sou um homem carnal lutando contra o pecado na carne, mas agora eu sou uma nova criatura, um homem espiritual santificado pela palavra, lutando contra o pecado que está na minha carne. Eu luto contra a minha carne, entendeu? Vamos lá. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Essa pregação que eu tenho pregado aqui para você é uma loucura para o mundo. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Então vocês que se acham inteligentes naquilo que vocês fazem, acreditando que as suas obras os podem salvar, que a sua sabedoria ou a tua maneira de entender, uma coisa que eu mais tenho medo é quando alguém fala assim, eu penso que, eu acho assim. Opa, o que as escrituras dizem? Né? As escrituras são loucura para o mundo, mas quando você diz eu acho que, você está colocando aquilo que você é na mesa. E isso não importa, tá? Então nós temos que entender assim, o que as escrituras dizem sobre tal, mas nas escrituras está escrito. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Sábios que ele está falando não é segundo as escrituras, mas aqueles que são sábios segundo as suas obras, que acham que devem colocar doutrinas tais ou tais para requisito de salvação. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, seja tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Meus irmãos, nós temos que entender que estava havendo aqui uma contenda, porque alguns estavam dizendo, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. E o que acontece hoje no meio cristão, se não isso? Eu sou da Assembleia, eu sou da Deus de Amor, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Jeová. O que acontece no meio cristão hoje? Senão esse tipo de situação. Então entenda bem, a sabedoria do homem, aquilo que lhe é doutrina, aquilo que é colocado como, eu penso que, por exemplo, algumas igrejas dizem, só quem usa calça, porque o crente tem que usar calça, crente não pode usar shorts. Aonde que isso está escrito? Então isso é sabedoria humana. Não, só vai para o céu quem não raspa o sovaco. Porque se raspou o sovaco ou você pintou a unha, você vai para o inferno. Peraí, quem disse isso? Porque Deus não se agrada daquele que não dá dízimo. O dizimista é condenado. Se você não dá dízimo é porque você não é liberto. Quem falou isso? Quem ensinou isso? Então todas essas doutrinas, né? Tipo, eu preciso frequentar a igreja 3 vezes por semana, porque se eu não frequentar e falhar, eu vou para o inferno. Então tudo que as pessoas colocam para você, se você não fizer, você está condenado. Então tudo isso não está escrito na Bíblia, e tudo isso é sabedoria humana do qual é condenável, como está escrito aqui. Isso é a loucura que Deus condena, tá? Qual é a loucura do Evangelho? É que a lei não salvou ninguém, mas agora pelo ato de crermos em um só homem, nós seremos salvos. Veja como ele diz aqui. Vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Então nós não estamos fazendo algo para agradar a Deus. Nós estamos fazendo algo porque nós somos de Cristo. Nós estamos fazendo algo porque nós pertencemos a Deus. E por isso nós o agradamos, porque nós estamos em Cristo. Não há outra maneira de você querer chamar a atenção de Deus, senão estando em Cristo. Você não é maior que Cristo. Então não ache que as suas doutrinas, os seus segmentos, ou que a tua igreja, a tua denominação, a tua maneira de crer, que ela está certa e o resto do mundo está errado. Qual é a maneira de crer certa? Do jeito que está nas Escrituras. Eu não estou dizendo aqui, eu sou da igreja tal e nós cremos assim, quem não crê assim está condenado. Eu estou dizendo a você que as Escrituras estão nos dando esse respaldo.
E se você não crer como está nas Escrituras, se você não crer como Cristo sendo o fundamento, você está condenado. Então, se você quer edificar sobre o fundamento, se você pertence a uma Deus e Amor, uma Assembleia da Vida, e quer edificar sobre o fundamento, você edifique como você quiser. Usando saia, usando short, passando batom vermelho ou preto, ou não passando, tanto faz. Edifique como você quiser, desde que o fundamento da tua religião seja a salvação pela graça de Cristo. Ou seja, como está escrito no livro de Gálatas, única e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Se não for dessa forma, você não professa a fé no Filho de Deus e você está condenado.